Vocês pediram e eu trouxe o vídeo as 7 empresas mais arriscadas da Bolsa de Valores. Eu vi esse post aqui outro dia, né, sobre as 7 empresas que eu considero mais arriscadas na Bolsa, principalmente não só da Bolsa como um todo, né, então talvez você estranhe porque não tem alguns nomes aí como Oi, né, alguns nomes assim que são já clássicos de empresas muito arriscadas, mas sim eu só fiz relacionados a empresas do Ibovespa, do índice Ibovespa, ou seja, das 80 maiores empresas do Brasil. Né, então assim, é uma lista mais restrita, porque se você pegar todas as empresas da Bolsa, ia ter muita empresa desconhecida aí no meio. Então assim, eu peguei as empresas maiores, certo? Que são mais arriscadas. Esse vídeo ele vai ser um alerta muito importante, porque assim, não necessariamente você deve evitar totalmente essas empresas, mas sim você deve tomar muito cuidado também quando você vai analisar, tá? Pode ser que exista oportunidade aqui em outras empresas dessas, mas você tem que ter cuidado porque assim, você tem que sempre limitar o percentual da carteira que você vai botar na empresa dessas, você tem que limitar também o preço que você vai pagar na empresa dessas, então assim, tem que tomar muito cuidado nesse sentido. E também não estranhe, porque existem muitas casas de análise e analistas que recomendam essas empresas, tá? Talvez você assine algum serviço que recomende uma empresa dessas. E assim, entenda que casas de análise, né, elas precisam entregar resultados no curto prazo. Poxa, você está pagando para ter recomendações. Então assim, você não vai esperar 10 anos para ter o resultado. Então muitas vezes essas casas de análise elas têm que entregar resultados no curto prazo e para isso elas acabam arriscando um pouco demais. Então assim, tome cuidado. Tá, isso por isso que eu sempre reforço, tá, que assim, nós, investidores, pessoa física, individuais, devemos saber pescar no seu próprio peixe. Então você pode utilizar um serviço de casa de análise, eu mesmo utilizo, eu utilizo como segunda opinião, né, para ter uma segunda opinião sobre algumas empresas, mas sem nunca depender totalmente da casa de análise, sem nunca seguir cegamente as recomendações, porque muitas vezes as recomendações não vão estar compatíveis com o seu perfil de risco, com seus objetivos. Então por isso que eu gosto bastante de ir além do que as casas de análise recomendam, tá? E vocês vão realmente estranhar, porque tem algumas empresas aqui que muitas casas de análise recomendam sim, mas que na minha opinião são muito arriscadas e o investidor e pessoa física deve tomar muito cuidado, principalmente o iniciante, tá? Principalmente se você é iniciante, você está começando, tome muito cuidado com essas empresas aqui, né, que elas talvez sejam negócios muito complicados e que podem te jogar muitos passos para trás na busca da sua liberdade financeira, né? Porque assim, por mais que você queira buscar retornos muito altos, se você tem ali um revés muito grande, se você tem ali um prejuízo muito grande, isso pode te levar muitos passos para trás aí na busca pela sua liberdade, tá? Mas bora pro vídeo, as 7 empresas mais arriscadas do Ibovespa. Vamos entender melhor quais são os critérios que eu utilizei para isso, tá? Basicamente são aí 8 critérios que eu utilizei, tá? Primeiro, lucros em queda ou prejuízos. Segundo, dívida muito alta dessa empresa. Terceiro, alta concorrência no setor dessa empresa. Quarto, ciclicidade, né? Ou seja, o setor da empresa passa por muitos ciclos muito acentuados. Quinto, rentabilidade baixa da empresa, né? ROIC muito baixos, isso indica aí que a empresa ela não consegue alocar, investir bem nessas operações. Sexto, histórico de corrupção ou fraude, né? Algo assim que realmente pode diminuir bastante seu retorno se acontecer de novo. E sétimo e último, baixo potencial de crescimento futuro. São esses 7 critérios que eu utilizei para selecionar essas 7 empresas aí que são bem arriscadas. Então bora lá para a lista. Em sétimo lugar temos a Cielo que já foi uma grande empresa, uma queridinha da bolsa ali lá em 2015, 2014. Desde então ela caiu bastante porque entrou muita concorrência no seu setor, né? Assim, basicamente o setor de maquininhas e cartão de crédito virou uma commodity. Muitas empresas concorrendo aí, você tem aí PagSeguro, Stone, você tem muitas empresas concorrendo com a Cielo e isso acaba diminuindo muito os retornos dela, prejudicando muito a empresa. Então assim, desde então, lucro aí caiu muito, receita caiu muito e ações caíram mais de 85%. Logo assim, as perspectivas futuras também para a Cielo também não são favoráveis, né? A tendência é que essa concorrência cada vez mais se acentue. Assim, desde que o lucro caiu de 4 bilhões para menos 300 milhões, assim, não existe hoje uma visão de longo prazo tão possível assim para a Cielo, né? Assim, o cenário é meio nebuloso para ela e assim não dá para confiar muito que a empresa vai conseguir reverter tudo isso e voltar ao patamar anterior, tá? Então por isso eu coloquei ela como a 7ª colocada aqui nessa lista, não tão arriscada porque ela assim, ela ainda tem lucro, né? Teve prejuízo no passado, mas deve manter um lucrozinho ainda, mas ao mesmo tempo também é das empresas mais arriscadas do Ibovespa. Em sexto lugar temos a CVC, talvez a empresa mais polêmica dessa lista aqui. Aproveitando que você não concorda com alguma das empresas que eu botei nessa lista, se você acha que alguma delas não é tão arriscada assim, deixa aí nos comentários por que você acha isso. Mas na minha opinião a CVC é sim uma empresa bem arriscada do Ibovespa, apesar de que eu também vejo a luz do fim do túnel para a empresa, né? Eu acho que ela vai se recuperar. Mas o fato é, em 2020 ela teve um ano muito difícil. Um ano que a pandemia acabou parando totalmente o turismo, então assim, perdeu muita receita, teve um prejuízo muito grande e para completar, também a empresa também tem uma dívida relativamente alta, tudo isso adiciona bastante risco à empresa. Com a recuperação da economia, se a economia se recuperar bem, a empresa deve se recuperar bem também normalmente, porque ela é uma empresa muito grande no setor do turismo, então acaba que ela consegue resistir melhor do que os players pequenos aí do setor. Mas o fato é, o setor do turismo no geral, né, por isso que eu não gosto dela com a perspectiva de longo prazo, não gosto de empresas que estão em setores como o setor do turismo.
que é um setor que ele é muito dependente da economia. Porque, veja bem, quando tu tá indo bem, as pessoas estão ganhando dinheiro, acaba que o seu turismo ele bomba. Por quê? Porque todo mundo vai querer viajar, todo mundo quer lazer, quer gastar com lazer, então assim, acaba que o setor de viagens, né, ele acaba indo muito bem. Mas, quando vem uma crise, seja uma crise que para o turismo, ou uma crise somente que as fronteiras não fechem, né, mas assim, as pessoas param de gastar tanto, o primeiro gasto que as pessoas cortam é com lazer, é com viagem. Você vê, as pessoas elas demoram muito para cortar gastos aí com saúde, com alimentação, com segurança, com educação, mas o turismo é um dos primeiros gastos que as pessoas cortam. Então, assim, ele é um setor que é muito dependente da economia, e isso não faz o meu perfil de investimento. Eu gosto de investimentos onde a empresa consiga ter uma demanda estável. Seja por ela estar no setor que favoreça isso, favoreça essa demanda constante, seja por ela conseguir impor essa demanda às pessoas, né? Como por exemplo, assim, existe alguma coisa mais descartável do que um iPhone, do que você comprar um celular aí de 5, 6 mil reais? Não existe. Assim, é algo dispensável pra gente. Existem celulares mais baratos, com a mesma funcionalidade. Mas por que as pessoas compram? Porque a Apple consegue impor essa demanda, mesmo não sendo um produto tão essencial assim. A CVC, ela está num setor em que assim, o que ela vende, o seu serviço que ela vende não é essencial, e ela não consegue impor demanda assim, para as pessoas. É um dos primeiros gastos que as pessoas cortam, que é turismo. Então assim, acaba que eu não gosto de empresas com esse perfil. Então assim, por isso que a perspectiva de longo prazo para mim da CVC não é tão boa. Então por isso que eu boto ela também uma das empresas mais arriscadas dessa lista. Em quinto lugar temos a Embraer. Embraer que é a queridinha das pessoas que gostam de exaltar empresas nacionais. Embraer é líder de tecnologia mundialmente, é brasileira. Na prática, ser líder de tecnologia, ter uma tecnologia muito boa, não faz da empresa um bom investimento. A Embraer está num setor muito difícil, né, um setor com os custos são muito crescentes, setor de aviação. Também tem muita competição, Boeing, Airbus. E para finalizar, ela tem uma dívida muito alta de 11 bilhões de dívida líquida. Então assim, é uma empresa que está num setor muito cíclico também, né, um setor que varia muito o setor de aviação. Também está num momento difícil atualmente, né? Também impactado pelo setor do turismo, então assim, também estão ligados os dois. Então o setor da aviação é um setor difícil, é um setor com muita competição, está com a dívida alta. Para finalizar, a Embraer também tem interferência do governo, o governo ele pode interferir na Embraer se quiser, porque ele tem golden shares, capacidade de influenciar em questões-chave ali da empresa. Então assim, na prática, a Embraer ela se manifesta tudo isso nos seus resultados, né? Ela teve lucro muito instável nos últimos 10 anos, né? Lucro, prejuízo, sem algo assim muito constante. Isso demonstra que a empresa também é muito dependente de fatores externos e não consegue impor uma demanda muito forte no seu setor. Além disso, ela tem muita concorrência também. Então, por isso, né, que eu não gosto muito da Embraer também, ela está nesse quinto lugar dessa lista aí das empresas mais arriscadas do Ibovespa. Em quarto lugar, temos a Cogna. A Cogna que é uma empresa de educação, né, dona de várias marcas de educação, e ela tem um modelo de negócio totalmente centrado no presencial. Né? Ela tem ali operações da Croton, né, que é justamente o campus presencial muito forte. O problema foi o seguinte, veio o Covid, acabaram as aulas presenciais, né, foram tudo para online, e a empresa precisou investir muito forte no EAD. Qual o problema? EAD hoje é commodity. Várias empresas de educação oferecem o mesmo serviço de EAD e acaba que assim, para o estudante entrar na Unisquina A ou na Unisquina B não tem tanta diferença assim, ele escolhe muito pelo preço, pelas condições de financiamento, então assim, acaba que o EAD é muito uma operação de commodity para essas empresas. E assim, isso não favorece que a Cogna tenha bons retornos aí no longo prazo. Além disso, assim, ela tem alguns projetos de longo prazo muito interessantes, mas que ainda não entraram na execução ainda, tá? São projetos que vão se manifestar lá longe, né, para o ecossistema da educação e tal, mas está muito longe de acontecer ainda. E o que importa é que hoje a empresa tem uma dívida altíssima, 6 bilhões de reais de dívida líquida, e também está nesse setor aí que é totalmente canibalizado aí, né, pelo preço, né, porque o aluno ele só quer o preço mais barato nesse sentido, e universidades que não têm um diferencial tão grande assim. Então assim, é um problema que a Cogna vai ter que enfrentar no curto prazo, e para mim eu não me sinto confiante em investir na empresa assim, sem falar que também as perspectivas de longo prazo ainda não se manifestaram, né, esses projetos futuros muito ambiciosos ainda não começaram a andar, então assim, eu não me sinto confortável em investir na empresa, que tem dificuldade no curto prazo e também no longo prazo não mostrou ainda o que veio, tá? Então assim, eu prefiro esperar para ver. Em terceiro lugar temos a JBS que é a empresa, né, produtora de carnes, né, frigoríficos, e ela é uma empresa assim, que primeiro está num setor muito difícil, está num setor que também tem certa característica de commodity, aí não existe uma diferenciação tão grande no setor de frigoríficos, né? Então assim, tem muita concorrência e por isso a gente percebe isso nas margens muito baixas dessas empresas, também indicadores como ROI, ROIC baixos, então a gente vê que é um setor
onde a empresa não consegue ter uma diferenciação tão grande e, além disso, ela também tem um histórico de corrupção, de má governança, né? Ela é controlada pela família Batista, do Joesley Batista e do Wesley Batista, já foram presos por corrupção. Então eu não me sinto confortável de investir na empresa com esse histórico e também com operações tão difíceis assim. Então assim, para mim é uma das empresas mais arriscadas da bolsa, sem dúvida. Em primeiro e segundo lugar, eu vou falar logo de cara porque são empresas irmãs, temos a Azul e a Gol. Para mim são as duas piores empresas da bolsa brasileira. Por quê? Porque basicamente elas estão no setor mais difícil da bolsa, que é a aviação. E a aviação, por mais que esteja muito ligado com o turismo, existem algumas diferenças aí, tá? Primeiro, ela tem os mesmos defeitos do setor do turismo, da CVC, né? É um setor que, assim, que ela não consegue impor demanda, então assim, ela depende muito de condições econômicas. Ela, além disso, é um setor muito cíclico. E para finalizar, é um setor onde demanda muito investimento. Então assim, diferentemente da CVC um pouco, a CVC ela não precisa investir tanto assim para manter suas operações. A Azul e a Gol, elas operam aviões, elas precisam gastar muito comprando, arrendando aviões. Então assim, existe um gasto ali de manutenção, de expansão muito grande para essas empresas e ao mesmo tempo o resultado é muito incerto. Então assim, elas investem muito em capital e o resultado dela desse investimento é muito incerto. Por quê? Porque justamente é um setor muito difícil, um setor muito concorrido também, é um setor de commodity, ou seja, para você que quando você vai comprar uma passagem, não importa se é na Azul ou se é na Gol, você quer o mais barato e no horário mais confortável para você. Então assim, acaba que essas empresas elas só vão brigar para oferecer a passagem mais barata, isso acaba diminuindo os retornos dessas empresas, tá? Então assim, elas gastam muito, tem um retorno baixo, tem uma dívida muito alta mesmo, e atualmente é um momento difícil também, por causa de toda a conjuntura aí do setor de aviação, né, de ter poucas viagens aí rolando. Então assim, acaba que o setor de aviação, historicamente também é um setor muito complicado, é um setor com histórico de falências gigantesco, não só mundialmente, aqui no Brasil também, você vê que tem muitos exemplos de empresas brasileiras que já faliram nesse setor de aviação. Tá? Então assim, é um setor historicamente muito complexo, inclusive tem até uma frase muito engraçada, né? Que assim, se você quer tornar alguém milionário com o setor de aviação, basta você convencer algum bilionário a comprar uma empresa do setor. Basicamente, é mais fácil o bilionário virar milionário de novo do que alguém do zero se tornar milionário com esse setor de aviação, porque é um setor muito complexo. É um setor que eu gosto de chamar assim, né? Que quando a economia está indo mal, ele vai péssimo. Quando a economia está indo bem, ele vai mal. Sabe? Não existe assim, céu azul para esse setor, basicamente, né? Assim, ele tem prejuízos muito constantes, em vez de lucros constantes. Então essas empresas, elas atualmente, eu não vejo perspectivas de longo prazo boas para elas não, tá? E a Gol recebe o primeiro lugar... Indesejado foi foda. E a Gol recebe o nada desejado, o primeiro lugar, por ela ter uma péssima governança também. A gente vê o tratamento que a Gol dá para as acionistas da Smiles, a gente vê que não é uma empresa que você gostaria de se tornar sócio por conta de todas essas questões aí de governança, né, que ela não mostra respeito pelos acionistas minoritários, tá? Então, por isso que ela recebeu o primeiro lugar aí, a Azul ficou em segundo. Então é isso, pessoal, lembre que esse vídeo não é recomendação, então assim, não necessariamente você deve evitar totalmente essas empresas, né? Pode ser que valha a pena você investir em uma ou outra, dependendo das condições, dependendo se elas melhorarem, mas ao mesmo tempo é muito mais um alerta para você tomar cuidado, para você não cair na narrativa de que essas empresas são lucro fácil, porque não são de forma alguma, são das empresas mais arriscadas da bolsa e as mais arriscadas do Ibovespa, na minha opinião. Tá? Então tome muito cuidado com essas empresas, se você quiser investir, controle bem o risco. Valeu, pessoal, tamo junto. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal e também me segue lá no Instagram, @invesideias, para ter mais conteúdos do tipo. Valeu, até a próxima.